Olá, nós somos Ana Clara de Castro, Júlia Menezes, Júlia França e Gentson Moreira e nós vamos falar um pouco sobre a maternidade no Brasil. Seguindo uma tendência mundial, sobretudo dos países urbanizados, a taxa de fecundidade no Brasil está em constante declínio. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o país registra uma média de 1,94 filho por mulher, estando abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher. Vários fatores contribuem para a queda da fecundidade, principalmente a expansão da urbanização, pois no meio rural as famílias tinham a ideia de que era necessário ter muitos filhos para ajudar nos trabalhos do campo. Os avanços da medicina, a utilização de métodos contraceptivos, a educação sexual, o planejamento familiar e a grande participação da mulher no mercado de trabalho também influenciam na redução do número médio de filhos. Os gastos com a criação dos filhos estão cada vez mais elevados, especialmente com escolas, creches, hospitais e transporte. As mulheres das classes médias e altas, sobretudo aquelas que residem em centros urbanos, são as que possuem a menor quantidade de filhos. No entanto, essa característica está se expandindo para as demais classes sociais. Um estudo mostra que 17 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em situação familiar de pobreza. Quase 1,6 milhão de jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Em 2016, 500 mil meninas entre 10 e 19 anos tiveram filhos. 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham. O número de lares brasileiros chefiados por mulheres passou de 23% em 1995 para 40% em 2015, segundo uma pesquisa divulgada em março de 2017 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e com base em números da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD. Nessas famílias, em 34%, há presença do cônjuge. O estudo destaca a ausência masculina, o estudo destaca que a ausência masculina aumenta o risco de vulnerabilidade social, já que a renda média das mulheres, especialmente das mulheres negras, continua bastante inferior não só à dos homens, como também inferior à de mulheres brancas. Entre 2005 e 2015, o número de famílias compostas por mães solo subiu de 10,5 milhões para 11,6 milhões, segundo os dados do próprio IBGE, divulgados em 2017. A chance de ser mãe solteira na periferia é até 3,5 vezes maior que no centro expandido de São Paulo, que é o centro e os bairros no entorno do centro, de acordo com a pesquisa do Estadão Dados com o Ibope, publicada em 2013. Já um pouco velha, mas, enfim, provavelmente a situação não se reverteu tanto. E, segundo esse levantamento, a probabilidade de uma mulher em áreas periféricas ter um marido para ajudar a cuidar dos filhos é praticamente a metade. Metade das áreas não periféricas, no caso. E outro dado importante, há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento, segundo dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, com base no Censo Escolar de 2011. Dados regionais mostram um cenário onde o abandono paterno é evidente. Só no estado de São Paulo há 750 mil pessoas de 0 a 30 anos sem o nome do pai no registro, de acordo com os dados do governo estadual, segundo uma reportagem realizada pelo UOL. 59.627. Esse número enorme é a última estatística disponível para a quantidade de homicídio no Brasil. É o maior número da história, corresponde ao ano de 2014. Homicídios no Brasil matam mais anualmente do que a guerra na Síria. Porém, certos problemas graves de segurança pública, que parecem não ter solução,
podem ser amenizados ao pensarmos além de presídios e força policial. Por volta dos anos 1980, a criminalidade nos Estados Unidos parecia completamente fora de controle, situação parecida com a brasileira hoje. Até que em meados de 1989, a taxa de crimes começou a cair e tal queda se acelerou durante a década de 90, espantando até mesmo os analistas mais otimistas. A queda foi tamanha que no começo dos anos 2000, a taxa de criminalidade estava próxima às taxas encontradas nos anos 1950. Após várias tentativas de explicação, um trabalho chamado The Impact of Legalized Abortion on Crime, em um bom português, o impacto da legalização do aborto sobre o crime, de dois economistas da Universidade de Chicago, Stephen Levitt e John Donohue, propunham que a legalização do aborto, quase 30 anos atrás, foi o maior responsável pela rápida queda da criminalidade em todo o país. Em 1970, apenas 5 estados americanos permitiam aborto. Já em 73, a Suprema Corte Americana, que é análoga ao nosso STF, legislou sobre o tema, tornando o aborto legal em todo o território americano. A explicação é simples. As crianças que não nasceram eram aquelas que iriam passar suas infâncias em ambientes de risco. Grande parte das mulheres que fizeram abortos apresentavam simultaneamente ou não as seguintes características: adolescentes, pobres e ou solteiras. Segundo outro estudo, crianças que viriam a nascer com mães que se encaixavam nos critérios que acabei de citar teriam 50% mais chances de viver na pobreza e 60% mais chances de viver com apenas um dos pais. Na mesma linha, de acordo com um estudo empírico realizado por Comanor e Phillips, vivenciar uma infância pobre e viver com apenas um dos pais são fatores indicativos da chance de um indivíduo cometer um crime no futuro, bem como o baixo nível educacional da mãe. O mais interessante é o fato que todos os fatores listados acima, que indicam uma maior propensão a cometer crimes, foram as mesmas justificativas dadas pelas mulheres para fazer um aborto. Ou seja, as mães evitaram ter filhos em ambientes que poderiam colocar o desenvolvimento das crianças em risco. É uma triste realidade que o Brasil ainda não conseguiu superar, transformar em passado. E visitando os bairros pobres, é possível perceber que o poder público faz muito pouco nesses locais, né? Ou muito menos do que deveria fazer. E que das crianças que nascem e crescem nesse tipo de ambiente, algumas ainda vão ter uma chance de ter um futuro melhor, e isso graças à solidariedade da sociedade civil e principalmente da atitude de voluntários e de ONGs. Pessoas como Daniel, que nasceu e cresceu em um dos bairros mais violentos de São Paulo, então ele já estava cansado da ausência da insuficiência do poder público. Ele criou uma ONG que hoje atende 100 crianças e adolescentes, né, que passam metade do dia antes ou depois de irem para a escola, e onde também elas aprendem se divertindo e brincando. Esse projeto conta também com o apoio do Criança Esperança. E para o Daniel Neves de Faria, que é o fundador da Orpas, o desafio é fortalecer os bairros das periferias. E aí ele fala que seja conhecida as periferias pela produção cultural, pela visão empreendedora, pela resiliência que esse povo tem. Não é um povo carente, é um povo potente que precisa de oportunidade. E o filósofo e economista Eduardo Janete da Fonseca, ele elogia essas ONGs, como a de Daniel, mas ele afirma que sozinhas elas não dão conta diante da quantidade de crianças em situação de pobreza no país. E aí ele fala que a resposta fundamental para resolver esse problema passa por uma reorientação dos gastos públicos no Brasil, mas que isso vai demandar que os governos tenham a prioridade certa e que tenham compromisso de executar com eficiência políticas públicas bem orientadas, mas que infelizmente o Brasil ainda está muito longe de chegar nisso.